Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar aqui um negócio muito importante que a gente aprende no decorrer da história e principalmente quando você lê, quando você tem um senso crítico e você começa a analisar as coisas e ver o que é realmente narrativa, o que é verdade, o que é mentira. Um dos regimes mais cruéis que dizimou aproximadamente 100 milhões de pessoas e teve no cerne a perseguição contra o seu próprio povo foi o regime comunista. Teve a Revolução de Fevereiro na Rússia, que derrubou o czarismo, que não teve nada a ver com partido político e com Lenin. Em outubro, quando teve uma janela de poder, Lenin tomou o poder político e econômico na Rússia, instalando uma das ditaduras mais cruéis e sanguinárias do mundo. Karl Marx, que teve a ideia socialista, ele falava que primeiro tem que ter o capitalismo para que depois seja implantado as pautas comunistas na sociedade. E Lenin foi direto, detendo o poder econômico e político na Rússia, e não deu certo. E ele elegeu um inimigo comum, os kulaks, que eram camponeses ricos, que eram camponeses que detinham a produção de grão na Rússia. E obrigou essas pessoas a entregar a sua produção agrícola para o Estado. O que aconteceu? Provocou uma grande fome na Rússia, na época. Foi fome. Dizimou milhões de pessoas. E Lenin, ele não preparou o seu sucessor. E tinha duas pessoas. Tinha Trotsky e tinha Stalin. E eram pessoas também sanguinárias, pessoas cruéis também. Tem um episódio na Rússia em que foi decretada a pena de morte para os seus opositores políticos. Lenin perguntou: quantos prisioneiros políticos existem? Aproximadamente 2.500. E ele fez um X. E na mesma noite, matou praticamente 2.000 pessoas. Era um regime cruel, sanguinário. E depois veio Stalin, com sua política de coletivização. Elegeu quem? Os gulags. O comunismo, o socialismo, eles elegem um inimigo. E depois começam a perseguir as pessoas através da propaganda e através da dissimulação da mentira. Coincidência, né? Acho até um certo partido que existe aqui no Brasil, aqui, que é narrativa, e elegeu um inimigo em comum, que foi os bolsonaristas, as pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na família. Eles fazem isso. Eles criam narrativa, dissimulação, para implantar o seu regime. O regime nazista, ele fez agressão contra os judeus, fez agressão contra os ciganos, homossexuais, criou campo de concentrações, e sua política imperialista e de perseguição, ele teve um implemento para perseguir as pessoas, o povo externo. Ele não massacrou o seu povo. Ele não massacrou o seu povo. Agora, Stalin, com o comunismo, ele começou a perseguir o seu próprio povo e dividir as pessoas. Colocou um contra outro. Colocou os gulags, que são ricos, vamos perseguir. Fala até em morte dos gulags, dos camponeses ricos. E criou-se uma verdadeira perseguição contra esse povo aí, contra os camponeses. E em 1930, perseguição e fome também na União Soviética. E sabe onde eles foram pegar os grãos? Na Ucrânia. Eles mataram 6 milhões de pessoas de fome. É esse o regime aí que é endeusado por uma certa pessoa aqui no Brasil, aqui, ó, o comunismo, o socialismo. Isso aí não presta para o povo brasileiro, não. Entenderam? A diferença é vocês lerem. É vocês lerem, terem o senso crítico para não serem enganados. E chega. E chega de comunismo e socialismo no Brasil. É Deus, pátria, família e liberdade acima de tudo.